Boa noite, irmãos. Graças a Deus, né? Não é graças a Deus que você não vai pregar. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, é incomparável. Eu acho que nos falta adjetivos para a gente qualificar o nosso Deus. Daqui a pouco você vai saber exatamente por que eu estou falando isso, né? Talvez os irmãos pensem, né, que os pastores combinam alguma coisa. A gente não sabe de nada, a gente às vezes estuda, a gente pesquisa, a gente prepara um esboço e chega aqui, Deus muda tudo. Mas eu me alegro da maneira como Deus ele trabalha, porque não é fácil preparar uma palavra, um sermão. A gente ora, a gente busca, Senhor, fala comigo. E quando o sermão está pronto, né, às vezes a gente pensa, é isso mesmo? E Deus espera um momento como esse, uma oração que nós acabamos de fazer para falar, é isso mesmo, meu filho, que eu quero que você fale. Isso é resultado do cuidado de Deus com a nossa vida, com aqueles que creem nele, com aqueles que lutam, como eu e você, diariamente para a gente manter a nossa fé, diante de tantas lutas, né, das lutas diárias da nossa vida. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que eu venho já preparando há muito tempo. Pode colocar aí, Pedro, por favor. Fala sobre um tema extremamente importante. O perdão é o refrigério para a alma. E essa oração que o pastor Otávio fez aqui agora diz respeito a tudo isso que nós vamos falar. Como nós precisamos desse refrigério na nossa vida, irmãos. Nós estamos dentro da igreja, nós servimos a Deus, nós fazemos a obra de Deus, mas talvez a gente precise daquilo ali. A gente precisa perdoar. E nós vamos ver hoje, na palavra de Deus, o quanto é importante nós perdoarmos uns aos outros. É difícil? Sim. Vamos ver aqui o quanto é difícil. Mas vamos ver também o quanto é necessário e importante para as nossas vidas. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Enquanto você abre, eu quero passar para você, ou para os irmãos, algumas informações que eu colhi. O 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo concluiu, depois de todos os dias de congressos, estudos e palestras, concluíram o seguinte, abre aspas, a falta de perdão pode prejudicar a saúde cardiovascular, fecha aspas. A Sociedade Paulista de Cardiologia, um congresso onde diversos cardiologistas, especialistas nesse assunto, não saiu, eles concluíram isso, que o perdão, ou melhor, a falta de perdão, pode prejudicar a saúde cardiovascular. E outros especialistas afirmam que a falta de perdão é uma das causas das doenças psicossomáticas, ou seja, doenças ligadas diretamente às emoções, como doenças como gastrite, úlcera, enxaquecas, dores musculares, fadiga, desânimo, depressão, síndrome do pânico, medo. Tudo isso está diretamente ligado, como muitos especialistas afirmam, à falta, à ausência de perdão. Então, precisamos perceber a gravidade de nós não liberarmos perdão.
Parece uma coisa simples, parece que nós estamos no topo de uma pedra ou de um altar. Pelo menos é essa a impressão que a falta de perdão causa em muitas pessoas. Não, aquela pessoa que me magoou, me feriu, está abaixo de mim. Mas a Bíblia nos diz o contrário. A Bíblia nos garante, nos afirma o contrário. E é isso que eu quero dividir com os irmãos. Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21, diz assim: quantas vezes se deve perdoar a um irmão, diz o texto aí, o título. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? E ele mesmo sugere, né? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos orar? Pai, obrigado pela leitura da tua palavra e das demais leituras que faremos, ó Deus, que o Senhor abençoe não apenas a leitura, mas as nossas vidas. Que o nosso coração nessa noite esteja sensível, os nossos ouvidos abertos e atentos à tua palavra, Pai. Nós, mais uma vez, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então aqui, Pedro, ele indaga a Jesus. Tem um texto paralelo a esse que está em Lucas também 17, que fala que a mesma pergunta de Pedro, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Lucas fala: quantas vezes durante o dia meu irmão pecar contra mim? Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Isso era um ditado hebreu muito utilizado naquela ocasião, mas que Jesus utiliza esse ditado hebreu para expressar, irmãos, que não deve haver limites para se perdoar. E Pedro, parece que ele já dá uma ideia. Até 7 vezes, Senhor, eu posso perdoar? Jesus, não. 7 não. 70 vezes 7. Os matemáticos aqui vão fazer um cálculo, mas não é nada disso. Não é algo preciso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que devemos perdoar sem limites. Não há número, não há um limite para que eu e você venhamos a perdoar, mas o próprio Jesus afirma que devemos perdoar sempre. Ou seja, não podemos condicionar esse perdão que devemos dar ao nosso irmão, a quem nos magoou, a quem nos feriu. Esse perdão, ele não pode ser condicionado à nossa tolerância, como Pedro. Talvez aqui, imagino que pela personalidade de Pedro, um temperamento forte, uma personalidade muito forte, talvez não fosse tão tolerante assim. Por isso, a sugestão: até 7 vezes, tá bom, Jesus. Não, nada disso. 70 vezes 7, perdoe sem limites, Pedro. Ou seja, não podemos condicionar a nossa tolerância. Esse irmão novamente aqui, para mim, como dizem, já deu, não tem mais condições, não. O perdão não é condicionado ou vinculado à nossa tolerância. Na verdade, em obediência a essa palavra de Jesus, o nosso perdão, sim, ele precisa obedecer incondicionalmente os mandamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Jesus falou a Pedro e aos demais discípulos que estavam ali, e para selar aquilo que ele falou, ele continua aí no verso 23, dizendo assim, leia comigo, ou melhor, ouça por favor, vou ler um pouco mais rápido para ganharmos tempo. Por isso, o reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele,
a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto ele possuía, para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um dos seus funcionários, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, disse Jesus, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmão, isso é pesado demais, mas é uma realidade. E além de ser uma realidade, é uma verdade bíblica, da boca do próprio Senhor Jesus. Um homem que devia uma quantia impagável, eu fui lá fazer uns cálculos, o que aquele servo que foi perdoado a primeira vez, trazendo para os valores de hoje, todos os talentos que ele devia chegava a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Uma dívida impagável. Se ele fosse trabalhar para pagar essa dívida, ele teria que trabalhar cerca de 150 mil anos. Enquanto que os 100 denários, 2.400 reais. E o que significa isso, pastor? O retrato da minha vida, da sua vida, da nossa vida diante de Jesus. A dívida que ele pagou, que era nossa, essa era a dívida que eu e você tínhamos. E ele pagou. Por que eu não hei de me compadecer do meu irmão? Por que eu haveria de me revestir, talvez, de um orgulho, de um ego, e não me compadecer do meu irmão, ou da meu irmão de casa, enfim, um familiar, um colega de trabalho, que por algum motivo me magoou, me feriu, me decepcionou, enfim, causou-me mal? Se eu sou fruto da compaixão de Cristo, somos resultados do perdão de Cristo, irmãos. Eu e você, nós estamos aqui porque nós fomos perdoados. O Senhor teve compaixão de mim e de você. Nós acabamos de cantar. Eu não saberia, como foi a canção? Saber o quanto, não saberei dizer o quanto custou os meus pecados em Cristo lá na cruz. Um preço muito alto, que nós não poderíamos pagar. Então, nós precisamos, diante dessa palavra, refletir sobre o que seria de mim e de você se não fosse o perdão de Jesus. E ele aqui, nessa breve parábola, ele nos mostra o tamanho do seu amor e o tamanho e a abrangência do seu perdão por mim e por você. É aqui no verso 23, ele diz assim:
O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Ele nos diz que é assim. A nossa relação com Deus e com seu Filho Jesus precisa ser dessa maneira. A nossa vida com o Senhor precisa ser assim: reconhecer que fomos perdoados, que Ele foi compassivo e, consequentemente, sermos compassivos e perdoar aqueles que nos ofendem. Porque é isso que o Senhor nos ensina aqui. Se recebemos o perdão, temos que perdoar, irmãos. Isso precisa ser regra de vida para mim e para você. Regra. Vivermos diariamente isso. Se se nós nos consideramos servos de Deus, participantes do seu reino, lembre-se que ele falou, assim é o reino dos céus. Então, se nós nos consideramos participantes desse reino, nós temos que perdoar, temos que liberar perdão, temos que ter compaixão daqueles que nos ferem. Talvez você que me ouve aqui, você carrega essa tristeza dentro do coração, porque há coisas que fazem a nós que é como uma faca entrando no coração, literalmente. Tamanha dor pela decepção, ou enfim, por algo que nós sofremos. Mas imagine Cristo, imagine o Senhor Jesus, o peso emocional sobre ele, ali no jardim, no Getsêmani, ou ele preparando os seus discípulos para darem continuidade à sua obra, sabendo que os dias, eles vinham se abreviando dia após dia, sabendo que o dia da terrível cruz chegaria, onde ele sentiria dores, seria envergonhado, maltratado, machucado, ferido. Foi assim que Jesus nos perdoou. Assim como a dívida daquele servo malvado, a nossa dívida também, irmãos, era impagável. E Deus perdoou absolutamente todas elas em Jesus Cristo na cruz. E mais uma vez eu preciso trazer à minha memória aquele jardim, onde a Bíblia diz que Jesus ele se retirou e foi orar e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ou Senhor, se possível, me poupa dessa cruz, me poupa desta dor, me poupa desta vergonha da cruz. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a angústia, o sofrimento de Cristo era tanto que ele não orou uma, nem duas e três. Ele orou vez por vez, pedindo e clamando ao Senhor. E quando ele retornou aos discípulos, ele disse: é chegada a minha hora. Chegou a hora. Isaías, o profeta messiânico, diz que coube ao Senhor, Deus Pai, moê-lo na cruz. Isso tudo por minha e por sua causa. E nós precisamos interiorizar isso, irmãos, dentro de nós, e não mais reter o perdão, não mais deixar de liberar perdão, e sermos servos, sim, compassivos com aqueles que precisam do nosso perdão e da nossa compaixão. O nosso perdão a alguém sempre será
infinitamente menor do que o perdão que eu e você recebemos de Cristo. Isso não tem comparação. O perdão que nós recebemos, a dívida, e nós vimos aqui a metáfora, a parábola que Jesus usou para expressar que a nossa dívida era impagável. Não havia condições. Estávamos condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele pagou. O escrito de dívida que era contra nós, Ele cravou na cruz e nos perdoou, nos lavou e nos purificou de todo o pecado. Portanto, se Cristo se compadeceu de mim e dos irmãos, nos perdoou, então eu e você temos que, eu me arrisco a dizer isso e digo com tranquilidade, irmãos, temos que, por obrigação, temos que nos compadecer e temos que perdoar a quem nos fere ou nos feriu e nos magoou. Não tem meias palavras aqui. A Bíblia, ela não dá margem para não perdoar, não dá. O reino dos céus, ele é assim. Ele é dessa maneira. E perdoar, talvez você me ouça e diga, ele não sabe o que eu estou vivendo, não sabe o quanto eu estou magoado ou magoada. Não sei. Você sabe. E Cristo também sabe. Perdoar é um ato difícil, sim. Para alguns, muito e muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, extremamente necessário, vital e fundamental para a nossa saúde espiritual e saúde também emocional. Nós precisamos, irmãos. Volte um pouquinho. Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus 6. Ele diz assim: é a oração dominical. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orarei assim, disse o Senhor Jesus: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a partir do 12 ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. É a oração que ele nos ensina. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí no 14, ele volta a falar de perdão. Depois de falar de tantas coisas, do reino, da sua vontade soberana, do pão de cada dia, ele volta no 14 e diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Eu quero chamar a sua atenção, que ele diz assim: porque se. Esse se aí, e aqui devemos ter professores de gramática e português, chamado uma partícula condicional. Ela condiciona, por isso que ele diz: porque se você perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, o Senhor aí, ele fechou, ele amarrou essa questão. Para ser perdoado, para receber o perdão, eu tenho que perdoar. Não sou eu que estou falando, não é pastor Otávio, é Cristo que está dizendo. Essas palavras, elas são do próprio Jesus. E o 15, ele diz: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é seríssimo, irmãos.
Isso é uma verdade que precisa ser praticada por mim e por você todos os dias. Doendo ou não, temos que praticar, porque é uma questão de obediência, de viver integralmente a palavra do Senhor. E eu coloquei aqui, perdoar não é uma questão de preferência. Eu vou perdoar ou eu não vou perdoar. Não. Não é uma questão de preferência. Perdoar é uma questão de obediência. Quando eu perdoo, eu estou em obediência à palavra do Senhor. Eu estou no centro da sua vontade. Eu estou cumprindo com aquilo que Ele determinou. Então, irmãos, o perdão que eu e você, nós recebemos de Deus, por todas as nossas falhas, é fruto do perdão que nós liberamos para quem nos ofende. À medida que eu libero o perdão, Deus derrama o seu perdão sobre a minha vida. À medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. À medida que nós temos compaixão, o Senhor se compadece de nós. É condicional, está amarrado por Cristo, isso está selado pelo Senhor. É uma questão fechada, que não pode ser alterada, porque é a própria palavra do Senhor. Vá comigo em Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala no verso 31, 4:31, e o título que a Sociedade Bíblica coloca aqui é Exortação à Santidade. E aqui Paulo fala à igreja de Éfeso, a cristãos, assim como eu e você. Então ele diz lá, Efésios 4:31, antes, sede uns para com os outros. Ou melhor, vou ler do 31, né? Eu falei 31, estou no 32, que está marcado aqui. Ele diz assim, 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, diz Paulo, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, Paulo, seguindo os ensinamentos de Cristo, ele continua pregando o perdão. Paulo aqui, ele continua dizendo que eu e você, nós precisamos perdoar. E aqui ele fala com a igreja, comigo e com você. É nós, como a igreja de Cristo, servos do Deus vivo, do Deus compassivo. Portanto, nós precisamos perdoar uns aos outros. Irmãos, me perdoe o que eu vou dizer, mas é incoerente dentro do nosso meio haver desavenças entre irmãos, entre qualquer um de nós. Não pode. Não pode, irmãos, nós somos servos. Conhecemos e vivemos no reino de Deus, conhecemos a sua palavra. Então é incompatível que eu tenha alguma mágoa do meu irmão e não o perdoe. Que ele tenha me feito mal e eu não perdoe ele. Não, isso é incompatível com o reino dos céus, com o reino de Deus, com a palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina isso, que antes de eu louvar e sacrificar a Deus, prestar a Deus o meu culto, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu tenho que ir lá e me consertar com ele. Eu preciso ir lá e pedir perdão a ele. Preciso. Mas
Isso daí não foi eu que fiz, não foi eu que falei, não foi eu que magoei, eu sou vítima, pastor. Não importa. Conhecedores da palavra, nós temos que agir. Nós temos que fazer valer a palavra de Deus na nossa vida. Eu preciso agir assim, irmãos. Porque imagina, se o perdão de Cristo fosse limitado, não, isso que você fez, não, aí não dá. Aí eu não vou te perdoar. Eu não estaria aqui. E pelo que o pastor Otávio falou, também não. E muitos de nós não estaria. A gravidade do que nós fizemos, do nosso comportamento nesse mundo, que eu vou falar algo que quando a gente pensa, a gente sente vergonha do que fizemos lá atrás. Mas Cristo não olhou para o que eu e você, para o que nós fizemos. Ele nos amou primeiro e nos perdoou, nos limpou e nos purificou. E Paulo, ele diz isso aqui. Quero ler um texto, sim, está aqui. Lucas 17. Eu já vou encaminhando para o final. Lucas 17, deixa eu ver. 3 e 4. Diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia, olha o texto paralelo de Mateus, se 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Esse irmão é caixa grossa, né? Em um dia, 7 vezes ele chegar junto, magoar, ferir, causar dano, não importa, perdoa-lhe. Mas olha a palavra que Lucas usa aqui, acautelai-vos. Tome cuidado, seja prudente. Sabe por quê, irmãos? Eu vou perdoar o Paulo, está aqui. Paulo, vem aqui, que eu sou santo homem de Deus, varão do Senhor, estou aqui no óleo, no azeite, e eu venho pedir perdão. Apesar de você não merecer, você não valer nada, você é um crápula, mas eu, em obediência a Deus Todo-Poderoso, que é isso? Acautelai-vos. Me perdoe, Paulo, eu te amo. Não, não é desabafo não, meu irmão, pelo amor de Deus. Me livra desse mal. Enfim, irmãos, acautelai-vos. Chegue para o teu irmão com amor. Com amor, meu irmão, eu vim aqui. Ah, mas e se ele me expulsar? Tente falar, tente conversar. Ele não quis, mas você fez a sua parte. Você obedeceu a Cristo. Você deu um passo. Talvez o passo que você deu, o perdão que você expressou, talvez não tenha sido eficiente naquele momento ali, mas vai ficar no coração daquela pessoa e ela vai refletir sobre aquilo. Mas você foi, você pediu perdão, você teve compaixão, você se apresentou, você fez a vontade de Deus. Nós agradamos a Deus quando assim nós procedemos, irmãos. Portanto, devemos perdoar. E eu finalizo com algumas aplicações. A falta de perdão, a ciência diz, e a Bíblia diz, adoece o coração. Nós sabemos disso. Eu tenho exemplos de pessoas que guardaram tanta mágoa no coração, que viveram a vida
em plena amargura, ao ponto de terem até a vida ceifada de tanta amargura, de tanta dor, de tanto ódio, de não liberar perdão, de fazer o coração um depósito de mágoa. Talvez você conheça pessoas assim. E a gente vê como essas pessoas vão definhando, fisicamente inclusive, não apenas emocionalmente, mas um semblante decaído, triste, pessoa sem vida, sem disposição, sem perspectiva, não projeta, não sonha, não planeja. Por quê? Está presa, está amarrada, está travada, porque não perdoa. Porque não fui eu que fiz, não fui eu que falei, não fui eu que bati, não fui eu que magoei, não fui eu estou na minha razão. Adoece. E como um câncer que vai corroendo e vai se espalhando e vai trazendo aquilo que nós falamos, tais doenças psicossomáticas. Triste, irmãos. A falta de perdão adoece a alma, gera angústia, tristeza, desânimo. Não vou para a igreja não. Estou triste, não vou para a igreja. Isso vai minando a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com a igreja. Vai corroendo, vai tirando, literalmente como um câncer que vai se espalhando e vai nos matando pouco a pouco. Assim, a falta de perdão, assim como a falta de perdão, ela adoece, ela aprisiona. Quando nós liberamos o perdão, nós somos curados e libertos. É importante a gente saber isso. Quando eu perdoo, eu não estou liberando quem eu perdoei, eu estou me liberando, eu estou quebrando aquelas algemas que me prendiam, aqueles laços que me amarravam, que me limitavam. Isso, irmãos, eu estou sendo curado, restaurado e, obviamente, estou abençoando a quem eu perdoei. Portanto, irmãos, perdoemos uns aos outros, para que o perdão, o amor, a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus em Jesus Cristo venha sobre as nossas vidas. Deus abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque mesmo com todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, as nossas fraquezas, com todas as nossas limitações, Pai, o Senhor nos ama. E o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Quantas vezes temos sido abençoados aqui com a Tua palavra, com a Tua presença, com o mover do Espírito Santo do Senhor nas orações e na comunhão dos irmãos. O Senhor se faz presente e o Senhor tem agido no nosso meio, na nossa vida, Pai. Senhor, que essa palavra, Pai, ela fique ecoando dentro do nosso coração, porque nós precisamos, Pai. É importante, é vital para a nossa vida espiritual, para que a gente continue caminhando, ó Deus, porque não podemos parar, Senhor. Livra-nos nessa noite, livra-nos das cadeias, das algemas, ó Pai, que a ausência do perdão e da compaixão produzem em nós, Senhor. Pai, se há alguém aqui nessa noite vivendo exatamente isso, essa tristeza, essa angústia, Pai, essa dor que não cessa no coração, noites mal dormidas,
Pai, livra nessa noite, meu irmão e minha irmã, libera esse perdão, libera em nome de Jesus, libera esse perdão para que Cristo seja glorificado na sua vida, para que Cristo te exalte pela sua atitude de fé. Não adie mais essa decisão, em nome de Jesus. Se possível hoje, vá à casa, telefone, visite, encontre, mas perdoe, libere perdão, em nome de Jesus. Mais uma vez eu digo, não somos nós, pastores, é o próprio Cristo, é a própria palavra do Senhor que nos instrui, nos orienta e nos exorta. Perdoa, para que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, ouça a voz de Cristo. Não ouça outras vozes, senão a voz do Senhor. E o desejo de Cristo é que nós perdoemos uns aos outros, no íntimo do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém.